Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco Miguel Gonçalves, o coordenador nacional da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristiano. A primeira história desta semana leva-nos para uma galáxia explosiva muito distante. Quase parecia uma entrada à Star Wars e, de facto, é assim que começa a nossa primeira história de hoje, há muito tempo, numa galáxia muito distante. Quão distante? Olha, a uma distância de cerca de 12,4 mil milhões de anos-luz, portanto estamos a falar mesmo do universo muito distante. Esta galáxia tem um nome muito interessante, só vamos dizer uma vez, Cosmos Aztec 1. E vamos ficar por aí, pelo nome, porque o nome é o menos importante. O mais importante é isto que nós estamos a ver. É uma galáxia distante e é aquilo que os astrónomos chamam uma galáxia explosiva ou de formação estelar muito explosiva. E começa por surpreender os astrónomos porque, olha, de acordo com os modelos, com as teorias que os astrónomos têm sobre a formação deste tipo de galáxias, ainda por cima, numa altura muito precoce do universo, teoricamente esta galáxia não deveria existir. Não deveria existir porquê? Pelas características que ela tem. À medida que nós vamos tendo tecnologia cada vez mais extraordinária e potente para analisar o cosmos mais distante, nós conseguimos perceber a movimentação de gás nestas galáxias, conseguimos ver estruturas cada vez mais detalhadas nestas galáxias. E foi isso que fez o conjunto de radioscópios de Galma, e isto é uma imagem artística do que será esta galáxia. E olha, esta estrutura é absolutamente extraordinária. Porque os astrónomos pensavam que este tipo de galáxias eram galáxias mais ou menos caóticas. E olha, começa logo por aí. Esta galáxia tem uma estrutura de gás perfeitamente uniforme e bem distribuída ao longo de toda a sua extensão. Além disso, os astrónomos também, quando olham para estas galáxias de formação estelar muito ativa, essa formação estelar geralmente dá-se na zona mais central destas galáxias. Ora, temos aqui mais um ponto, é que esta galáxia desafia todos os nossos modelos. Porquê? Porque estas observações feitas pelo ALMA identifica duas bolsas autenticamente, duas zonas de formação estelar muito elevada, mas em regiões a centenas de anos-luz do centro desta galáxia. E, portanto, não só não é tão caótico como se pensava, como a zona onde se formam estas galáxias de uma maneira muito explosiva, muito rápida, cerca de 1000 vezes superior ao que acontece na nossa Via Láctea, não está precisamente localizada na geografia, digamos assim, que estamos habituados a ver neste tipo de galáxias. Há outras questões deliciosas sobre esta galáxia, nomeadamente, estas bolsas de gás onde se formam estas estrelas é muito instável. Nas galáxias normais, digamos assim, olha, como é o caso da nossa, nestas grandes nuvens de gás e poeira onde nascem as estrelas, há ali um equilíbrio. É um equilíbrio, um jogo de equilíbrio entre a gravidade, que é uma força que comprime essas bolsas, e a pressão da radiação, que é uma força que expande. E, portanto, há sempre assim um equilíbrio que às vezes pode ser agitado pela explosão de uma estrela, imagina, e, portanto, pode dar origem à formação de estrelas. E, portanto, em galáxias como a nossa, há quase uma autorregulação da formação, do nascimento de novas estrelas. Nesta galáxia, em particular nesta galáxia, nós vemos que a pressão de radiação é muito inferior à gravidade. E, portanto, temos logo aqui um desequilíbrio que permite, de facto, esta formação de novas estrelas. Porquê é que isso acontece? Porquê é que o gás é tão instável neste tipo de galáxias? Esse é o grande mistério que esta investigação ainda não consegue explicar. Porque uma das explicações que os astrónomos apresentam para este tipo de situações é galáxias, por exemplo, que sofreram colisões ou processos de união, digamos assim, de colisão de galáxias. Isso poderia explicar o que estamos a ver nesta galáxia. Mas todas as observações feitas nesta galáxia apontam para que não tenha tido no passado precisamente esse tipo de eventos. E, portanto, é uma galáxia que desafia todos os nossos modelos teóricos, quer seja na sua constituição, quer seja na geografia das suas maternidades estelares. Miguel, falamos agora das dores de crescimento de Júpiter. Aparentemente terá tido alguns problemas de crescimento. Temos também já algumas primeiras imagens dos novos alvos das sondas Osiris e New Horizons. É verdade. Vamos começar por Júpiter. E porquê é que é obrigatório falar de Júpiter quando falamos do Sistema Solar? Porque ele assume-se cada vez mais nos estudos que nós hoje temos como o grande regente, digamos assim, daquilo que é a distribuição, até mesmo dos próprios, olha, não há outro termo para dizer, dos calhaus do nosso Sistema Solar. Ora, nós sabemos, através da análise de meteoritos, que há, no fundo, dois grandes reservatórios de calhaus, digamos assim, no nosso Sistema Solar, e que essa distribuição dessas pedras, quer na sua órbita, quer na sua geografia, voltamos à geografia,
dependeu muito da evolução de Júpiter. E dizem os astrónomos que, para esses dois grandes reservatórios estarem nesses locais, Júpiter não pode ter crescido tão rapidamente como aquilo que nós pensávamos. Bom, esta semana foi tornado público um estudo de investigadores da Universidade de Berna e de Zurique que dá novas luzes ou apresenta uma nova teoria para a formação, para o crescimento de Júpiter. E em 3 fases. Numa primeira fase, que durou cerca de 1 milhão de anos, nós tivemos um Júpiter que cresceu à custa da acreção de pequeninos calhaus. Estamos a falar de centímetros. Portanto, pequenas poeiras que foram fundamentais para criar o seu próprio núcleo. E, portanto, isso foi relativamente rápido, aproximadamente 1 milhão de anos para, e aqui é importante o tamanho destes calhaus, de aproximadamente centímetros, a escala centimétrica. Esta teoria agora diz o seguinte: depois desse 1 milhão de anos, seguiu-se um período muito mais lento de acreção, mais lento cerca de 2 milhões de anos. Durante esses 2 milhões de anos, Júpiter teve a capacidade para atrair, para se formar à custa de calhaus de rochas muito maiores. Estamos a falar da escala de quilómetros, como mostra este diagrama. Portanto, durante 2 milhões de anos, foram calhaus do tamanho de quilómetros. Agora, esta fase é particularmente interessante por uma razão, e é isto que distingue esta teoria de todas as outras. É que durante esses 2 milhões de anos, e com rochas do tamanho de quilómetros, elas, é certo que acrescentaram massa a Júpiter, mas o que é fundamental nesta nova teoria é que, mais do que a massa, essas rochas deram energia, transportaram energia, temperatura, calor a Júpiter. Porquê é que isso é importante? Porque foi graças a essa energia desses calhaus do tamanho de quilómetros que a atmosfera aqueceu. A atmosfera aqueceu muito e retardou, impediu a contração de Júpiter e também retardou o crescimento através de gás de Júpiter. Portanto, durante 2 milhões de anos, tivemos um crescimento muito mais retardado de Júpiter. Durante esse período passou de 20 para 50 massas da Terra, mas muito lentamente. E aqui é que é a diferença. É que foi preciso esse crescimento mais lento para termos, então, os 2 grandes reservatórios de rochas que nós temos no nosso sistema solar. Depois desses 2 milhões de anos, tivemos um período de 3 milhões de anos em que, Cristiano, não há outra maneira de dizer isto, foi a loucura para Júpiter. Ou seja, teve um rápido crescimento, começou a comer, a trazer para si tudo que era gás e rochas à sua volta e passou rapidamente dos 50 massas da Terra para as que nós conhecemos hoje, dos gigantes Júpiter em termos de massa, que são cerca de 500 vezes a massa da Terra. E, portanto, este é um novo modelo, uma nova história para a formação de Júpiter, que bate certo com as observações que nós temos dadas pelos meteoritos, pelas rochas que existem no nosso sistema solar. E a grande pergunta agora que se coloca é: será que isto também acontece para os outros planetas gigantes do sistema solar? Logo vemos. Entretanto, disseste tu e muito bem, esta foi também a semana em que tivemos 2 imagens lindíssimas, quer dizer, para nós parece-nos pouco interessantes, mas para os astrónomos acredito que é uma delícia. A primeira é do asteroide Bennu, que vai ser alvo da visita da sonda OSIRIS-REx, que tem a chegada prevista para dia 3 de dezembro. A imagem que nós vamos ver é praticamente um pixel, foi tirada a cerca de 2,2 milhões de quilómetros do asteroide Bennu. Olha, isto é uma missão muito interessante, porque ele vai lá chegar, portanto, a 3 de dezembro, vai andar a girar, orbitar à volta do asteroide Bennu até julho de 2020, altura em que vai aterrar no asteroide, vai apanhar amostras do asteroide e vai regressar à Terra em setembro de 2023. É esta imagem que nós estamos a ver neste momento. É um pixel autêntico, mas é a delícia dos astrónomos. E depois tivemos também a revelação esta semana da New Horizons. A New Horizons é a sonda que passou por Plutão, mostrou-nos um Plutão como nós não conhecíamos, mas já sabemos que ela tem um outro destino, que é um corpo chamado Ultima Thule e que está nos confins do Sistema Solar. E esta fotografia que nós também vamos ver é quase um pixel, é uma imagem desse corpo tirado a cerca de 160 milhões de quilómetros, mais ou menos a distância que separa a Terra do Sol. É aquele pontozinho que nós estamos a ver ali do lado direito. E, se tudo correr bem, a New Horizons vai passar por aquele ponto que está a criar cada vez mais expectativa, precisamente no primeiro dia de 2019. Portanto, podes imaginar, para mim, para muitos dos comunicadores de ciência e astrónomos, vai ser um dia de grande trabalho, aquele primeiro dia de 2019, esperemos estar aqui. E, portanto, são 2 imagens que marcam também esta semana dos novos alvos da humanidade. Miguel, obrigada e até à próxima semana. Esta hora fazemos um curto intervalo, voltamos já a seguir para a terceira hora de Bom Dia Portugal. Até já.